Olá, meu nome é Marcos, sou carioca e formado em economia no IBMEC. As ideias liberais sempre fizeram sentido para mim. Liberdade individual, propriedade privada, livre mercado, mínima intervenção do Estado e democracia. Como eu cresci nos anos 80, eu cresci convivendo com uma versão atualizada dessas ideias, que a gente chama de neoliberalismo. Um individualismo exacerbado, onde o sucesso ou o fracasso é colocado como responsabilidade do indivíduo, e uma busca incessante para reduzir o tamanho do Estado. Quanto menor, melhor. O Estado é enxergado como uma coisa ineficiente, necessariamente corrupta, que não tem como resolver problema nenhum, e quanto mais Estado, pior é aquele lugar. Quanto menos Estado, mais liberdade, e melhor, mais eficiente vai ser a economia daquele lugar. Se você tem o hábito de ler jornais ou se atualizar pelas redes sociais, você com certeza está familiarizado com essas ideias e muito provavelmente concorda e acredita nelas. O discurso específico da meritocracia nunca me pegou, mas essa ideia do Estado muito ineficiente, corrupto, isso aí eu sempre defendi, sempre fiquei, bati a boca com os amigos, em rede social, comentando, respondendo comentários de gente que eu nem conheço, para ficar ali brigando com essa ideia de que não, o governo é corrupto, é ineficiente. Com certeza a forma de melhorar é enxugar essa máquina, reduzir, e aí quanto mais coisa tiver na mão da iniciativa privada, melhor vai ser para as pessoas. Eu sempre achei que quanto mais poder de decisão na mão das pessoas, melhor. E de certa forma eu entendia que essas ideias liberais conversavam justamente com esse entendimento, que se um Estado ou um governo seguisse essas ideias, eu entendia que as pessoas, os indivíduos, iam ter mais poder de decisão sobre as coisas que afetam as suas vidas e, consequentemente, iam ter uma vida melhor. Em meados de 2023, eu estava assistindo um vídeo no YouTube e o algoritmo acabou me direcionando para um canal de um produtor de conteúdo socialista. Eu não conhecia aquele canal, não conhecia o conteúdo. O vídeo começou muito interessante, porque como eu sou formado em economia, sempre tive interesse em política e essas questões sociais. Ele começou apontando vários problemas da sociedade americana. O vídeo era de um youtuber americano. Problemas como fome, falta de moradia, dificuldade e precarização do emprego nos Estados Unidos. E, enfim, colocou dados e apresentou problemas que eu já estava cansado de conhecer, e com dados que faziam sentido, com notícias de grandes jornais e relatórios de universidades renomadas para validar o problema que ele estava mapeando. O negócio é que chegou no momento do vídeo que ele colocou o problema, ele responsabilizou o problema com o capitalismo. Ele basicamente criou uma lógica, um raciocínio, onde ele coloca, tem esses problemas aqui, a causa desses problemas é o capitalismo, que ele definiu como propriedade privada dos meios de produção e trabalho assalariado, onde o trabalhador é explorado, e ele explicou o que ele quis dizer com exploração no sentido de que o trabalhador, enquanto está no trabalho, produz uma quantidade X de riqueza, e só consegue ficar com uma parte. Então, justamente pela lógica do capitalismo, de acumulação de capital, se a empresa não dá lucro, a empresa quebra. O objetivo do capitalista, do dono da empresa, é maximizar o lucro. Salário é um custo, então ele quer minimizar o custo, maximizar a receita. Enfim, aquela lógica do capitalismo fez sentido para mim, que eu já estava cansado de conhecer como o capitalismo funciona. O ponto que foi uma virada, pelo menos na minha cabeça, foi quando ele colocou como uma alternativa a isso o socialismo. E aí ele deu uma definição de socialismo que não fez sentido para a minha cabeça. Ele falou de socialismo como o fim da propriedade privada dos meios de produção, fez bem essa separação do que era meios de produção e do que era bens de consumo. Por exemplo, você está falando quando está falando de bens de produção, fim da propriedade privada dos meios de produção, você está dizendo que as grandes fábricas, as grandes empresas, os grandes meios de comunicação, as grandes fazendas, latifúndios e tal, esses seriam socializados, os trabalhadores iriam controlar essas grandes empresas
direta, como uma cooperativa, ou indiretamente através do Estado, e não tendo obviamente nada a ver com os bens de consumo, com a sua escova de dente, o seu celular, o seu carro, a sua casa, enfim, isso não é bem de produção. Ele fez essa separação, mas continuava estranho para mim, porque eu cresci com o entendimento, cresci e estudei, e na faculdade isso não foi questionado, eu cresci com o entendimento de que socialismo era uma ditadura uma ditadura de um vilão meio caricato, assim, uma coisa meio vilão da Disney, com todos os poderes reunidos na mão de uma única pessoa que controlava todo aquele lugar e que necessariamente levava para uma situação de miséria, uma situação de perda de liberdade, uma situação de, enfim, as pessoas não poderem ter o controle das coisas que afetam as suas vidas. Esse era o meu entendimento do socialismo. E como ele deu uma definição bem diferente, aquilo ligou um sinal de alerta na minha cabeça, assim, meio que eu pensei, poxa, esse cara fez um vídeo muito bom, muito bem feito, muito bem construído, embasado, só que ele está falando de uma coisa aqui que não faz muito sentido, ou pelo menos o entendimento que eu tenho é bem diferente do que ele está colocando agora. Quando você assiste um vídeo no YouTube mais longo, o algoritmo entende que você está gostando daquele conteúdo e ele te coloca outros vídeos daquele canal em sequência. E aí eu vi mais uns 2 ou 3 vídeos daquele mesmo canal e a dinâmica era sempre a mesma. Ele apresentava problemas concretos, bem embasados por notícias de grandes jornais, de grandes universidades, com dados, e fazia um link disso com a dinâmica do capitalismo, como o capitalismo funciona e sendo a causa raiz desses problemas. E depois partia para dizer que a alternativa a isso era a superação do capitalismo e a implementação do sistema socialista. E aquilo foi criando uma rachadura na minha forma de entender as coisas, porque eu fui, aos poucos, perdendo a confiança no entendimento que eu tinha do que era capitalismo, como ele funciona, quais são as suas consequências, e do que era socialismo, como ele funciona, os projetos socialistas que já existiram e por aí vai. A minha curiosidade foi aumentando e eu resolvi fazer uma pesquisa rápida no Google e também no ChatGPT para pegar definições de capitalismo, definições de socialismo, como esses sistemas se relacionam, quais são as vantagens de cada um, quais são as desvantagens de cada um. Eu queria entender se o entendimento que eu tinha na minha cabeça fazia sentido com que as pessoas que promovem essas ideias e tentaram implementar essas ideias no mundo real, se aquilo estava casando, se, peraí, o que eu entendo de capitalismo é isso. Quem tentou implementar e conseguiu implementar o capitalismo no mundo inteiro chegou nisso. E o meu entendimento de socialismo é esse. Os autores que teorizam o socialismo falam exatamente a mesma coisa. O próximo, quem tentou implementar o socialismo no mundo real fez dessa forma? Quais foram as consequências? É o que eu tenho na minha cabeça mesmo? Eu comecei a pesquisar para tentar entender o quão próximo ou quão distante o meu entendimento desses dois sistemas estava do mundo real e dos teóricos dos dois sistemas. Depois dessas pesquisas, foi um momento de uma certa vergonha até, por ter estudado 4 anos de economia, e nesses 4 anos eu só estudei a escola neoclássica, que é a escola mais mainstream, que as grandes faculdades de economia do mundo é o que você aprende, mas eu achava que eu só tinha aprendido a neoclássica porque as outras escolas estavam, de certa forma, refutadas, ou não faziam sentido, ou era, enfim, uma gente doida que não sabe nada do mundo real e por aí vai. E, na verdade, não. Você tem uma série de disputas ideológicas, de disputas de análises, e eu vi que tinha uma série de contradições levantadas por essas outras escolas em relação à escola neoclássica, que ao analisar essas contradições eu falei, caramba, muito disso aqui faz sentido. Eu passei a faculdade inteira aprendendo a derivar e igualar a zero fórmulas matemáticas complexas para maximizar ou minimizar alguma coisa,
Por exemplo, como é que você vai maximizar o consumo desse indivíduo aqui, ou como é que você vai minimizar o custo da firma, coisas assim. E faltou pensamento crítico, efetivamente, para os alunos poderem perceber se o que eles estavam, as contas que a gente estava aprendendo a fazer, se essas contas refletem a realidade, e para ver se elas estavam levando em consideração as disputas de poder que existem na sociedade. Essa parte das disputas de poder e também a distribuição da riqueza, a distribuição da produção, são basicamente ignoradas nessas análises da escola neoclássica. Você está pensando em demanda agregada, você pensa num indivíduo médio ou mediano de uma determinada economia. A análise acaba meio que ignorando que o que é produzido, como que isso é distribuído, quem controla o que é produzido, quem dita como as coisas vão ser produzidas, para quem elas vão ser produzidas, quem vai ficar de fora, quais grupos de pessoas acabam sendo privilegiados por certas políticas e quais não são, e por aí vai. Então eu falei, caramba, eu tenho claramente um gap, eu tenho uma falha de aprendizado aqui muito grande, e eu tentei correr atrás um pouco disso. Enfim, ninguém precisa ler livros antigos e livros de socialistas num primeiro momento. Eu acho que seria muito válido as pessoas, talvez, observarem o que elas entendem sobre esses assuntos, sobre essas palavras, sobre essas ideologias, especialmente sobre esses sistemas. O que a pessoa entende por capitalismo? O que a pessoa entende por socialismo? Eu apenas sugiro que você faça uma autoavaliação de onde veio o seu entendimento sobre capitalismo, de onde veio o seu entendimento sobre o que é socialismo, comunismo, por que socialismo e comunismo são palavras que, quando você escuta, provavelmente você, por reflexo, já fica meio... já tem aquela sensação estranha de que, puxa, isso aqui não vai funcionar, isso aqui, enfim, é muito ruim e tal. Será que pessoas que têm interesse em manter as coisas como estão hoje, manter o sistema como está hoje, super desigual, onde pouquíssimas pessoas são donas de praticamente tudo que é utilizado para produzir, para fazer a economia girar, será que essas pessoas têm influência na política? Será que essas pessoas têm controle sobre como a nossa vida é? Pensa só, a gente é trabalhador, a gente vive de salário. Eu não consigo determinar, enquanto trabalhador, onde eu vou trabalhar. Eu tenho que fazer várias entrevistas de emprego e torcer para alguém me contratar. Eu não consigo determinar quanto eu vou ganhar. Se eu produzo 10, 100, 1000, 1 milhão, não importa. Eu vou ganhar o que o empregador está oferecendo de salário. Então, assim, essa ideia de liberdade, de livre escolha, até a página 2. Assim, no final do dia a gente tem que pagar aluguel, tem que comprar comida. Chega um ponto que você tem que aceitar algum emprego que você conseguiu, você tem que aceitar condições de trabalho que foi o melhor que você conseguiu. Então, acho que faz algum sentido a gente tentar refletir quem se beneficia do sistema atual, onde um grupo pequeno de pessoas, que são os donos desses meios de produção, eles basicamente ditam as regras. E quem se beneficiaria de um sistema diferente, onde todas as pessoas que trabalham num lugar seriam donos e com igual poder de tomada de decisão sobre o que é produzido naquele lugar, como é produzido, o que vai ser feito com o resultado daquela produção. Claramente não interessa ao primeiro grupo. Então, talvez esse primeiro grupo tenha interesse em demonizar ideias que questionem esse sistema atual. Enfim, fica uma sugestão para você pensar nisso. A verdade é que nós fomos bombardeados com propaganda anticomunista a vida toda. Isso faz com que a gente, o povo trabalhador, defenda um sistema que nos oprime, que não nos beneficia, que beneficia um punhado de pessoas que têm o total controle dos meios de produção, das grandes empresas, dos latifúndios, dos meios de comunicação, enquanto o restante, o restante da população
não tem poder sobre suas próprias vidas. É basicamente lutando para tentar arrumar um emprego um pouquinho melhor, com uma condição um pouco menos precarizada, um salário um pouco melhor e sem perspectiva. Uma última sugestão que eu te faço: quando as contradições do capitalismo forem apresentadas por um comunista, tenta evitar o reflexo automático, essa sensação ruim que você vai sentir por essas décadas de propaganda de comunista. Tenta prestar atenção nas contradições que ele está te dizendo, que ele está te mostrando. E, por exemplo, uma contradição muito básica é essa da produção, quanto o trabalhador fica do que ele produziu, né? Para o capitalista ter lucro, e o objetivo dele é maximizar o capital, ele quer botar 10 para tirar o máximo possível, ele não quer botar 10 para tirar menos de 10, ele quer botar 10 para tirar 20. Então, quanto menor for o salário do trabalhador e mais tempo o trabalhador trabalhar para ele em piores condições, melhor para ele. O quanto ele vai conseguir apertar é o quanto a regulação daquele lugar, naquele momento, vai permitir. Mas é do incentivo dele, que quer maximizar o lucro, que quer maximizar a valorização do seu capital, que o salário seja o mínimo possível. O salário é um custo para esse cara. Então, esses interesses são antagônicos. Essa contradição deveria ser muito óbvia. Precisamos superar os nossos preconceitos para superar o sistema que nos oprime. Um mundo melhor é possível.